Gente, eu recebi um texto aqui que eu gostei muito, que eu vou partilhar com vocês. Fala sobre a raiva. Todo mundo sofre de raiva, né? E como a raiva faz mal pra gente, né? E o texto nos chama atenção para isso. Ele diz assim: alguns escritos orientais dizem que uma pessoa que está um pouco mais evoluída na sua consciência conserva sua raiva por 1 minuto. Uma pessoa comum conserva por meia hora. E uma pessoa ainda não tão evoluída na sua consciência conserva sua raiva por 1 dia e 1 noite. Agora, uma pessoa cheia de mágoas, ela se lembra dessa raiva até o dia de morrer. É humano sentir raiva. Faz parte da vida. Mas nós devemos esquecê-la rapidamente. Não devemos alimentá-la, nos lembrando dela, nem remoendo acontecimentos passados, porque a raiva causa uma grande inquietude interior. Somos as primeiras vítimas da raiva que sentimos. Ela nos queima por dentro, tirando nossa paz, obscurece os nossos pensamentos, distorce nossas percepções. A raiva acumulada, guardada por um pouco, aqui e ali, nos prejudica muito e nos afasta de Deus, de nossa verdadeira essência, de nossa bondade e compaixão. As pessoas pensam que alguém ou algo lhes provoca raiva, mas essa raiva já existe dentro de nós. Ela é criada e mantida por nós mesmos. Se você sente raiva, não pode culpar a ninguém, a não ser você mesmo. 6 tipos são as pessoas tristes: aquelas que têm inveja dos outros, aquelas que odeiam os outros, aquelas que estão descontentes, aquelas que vivem da fortuna dos outros, da alegria dos outros, né, e que não criam as próprias, aquelas que são desconfiadas e aquelas que têm raiva. Verdadeiramente, é a raiva que produz as outras 5 condições que causam a tristeza. E essa raiva assume muitas formas, muitas facetas, como aflição, ressentimento, contrariedade, mau humor, aspereza, animosidade, explosões de raiva, ira, rancor, crises de choro, soluço. Muitas vezes as lágrimas não são sinais de fraqueza, mas a força da raiva. A raiva envenena o corpo e a mente. Ataques de raiva e de mau humor produzem danos sérios nas células do cérebro. Envenenam o sangue, porque liberam toxinas negativas, que fazem mal à nossa saúde, causam insônia, depressão, pânico, suprimem a secreção de sucos gástricos e da libes nos canais digestivos, criando gastrites, úlceras, esgotam a energia, nossa vitalidade, causam problemas cardíacos, provocam velhice prematura e encurtam a vida. Eita, Cristo, o negócio é feio aqui, meu amigo. Que raiva, hein? O que a raiva não faz com a gente? Quando você se zanga, sua mente fica perturbada e isso reflete em seu corpo, que sente os distúrbios. Todo o sistema nervoso se agita e você se enerva, perdendo a harmonia, a eficiência de agir, o vigor e o entusiasmo. A raiva é uma energia poderosa que precisa ser dissolvida para que você possa ser mais livre e saudável. Colocar a raiva para fora apenas agrava esta emoção negativa e a faz crescer ainda mais. Se deixarmos isto sem controle, expressando nossa raiva cada vez maior, ela não vai se reduzir, e sim aumentar, gerando mais dor e inquietudes para todos nós. É verdade. Minha gente, é impressionante o quanto que a raiva nos emburrece. No momento que a gente sente raiva, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, da maneira como a gente age e as decisões que a gente toma. Às vezes, motivados por causa da raiva que nós estamos sentindo, nós nos prejudicamos para o resto da vida, porque a gente não é capaz de contornar a raiva que está sentindo, aí a gente diz o que não é verdade, a gente agride o outro com palavras que a gente não acredita, a gente manda embora da nossa vida pessoas que a gente ama, a gente machuca terrivelmente, e aquela raiva, quando passa, deixa esse rastro de destruição, que às vezes a gente não tem a oportunidade de corrigir. Às vezes o que a gente fez, o que a gente falou foi tão sério, que a gente julgou fora de forma definitiva pessoas que antes eram essenciais na nossa vida. E eu digo isso, minha gente, porque eu tenho encontrado muita gente, e encontro isso também em mim. Preciso dizer que esse discurso é para mim, antes de ser para você.
nós estamos ficando muito irritados nos dias de hoje. O contexto em que a gente vive é de muita irritação. Nós fazemos muito mais coisas do que fazíamos no passado, né? Se você pega uma pessoa que viveu há 30 anos atrás, ela tinha um dia a dia muito mais leve do que o que nós temos hoje. Hoje as nossas crianças começam a ir para a escola com 3 anos de idade. Eu me lembro que a primeira vez que eu pisei numa escola, graças a Deus, foi aos 6 anos e meio, quando eu estava prestes a completar 7 anos. Até então a minha vida foi ser criança, não ter compromisso. Minha mãe nunca colocou a gente para fazer nada nessa fase da vida. Era para ser criança, era para viver o ócio criativo que faz parte do nosso desenvolvimento humano. Tá certo, nós evoluímos, hoje a estrutura nos permite colocar as nossas crianças para aprenderem isso, para aprenderem aquilo. Tudo bem, os pais vão sendo capazes de discernir aquilo que eles querem para a vida dos filhos. O que a gente não pode negar é que muitas vezes uma criança que foi submetida a todos estes processos de responsabilidade desde muito cedo, ela vai ter um nível de estresse muito mais alto antes do tempo. Aí você tem aí crianças com 13, 14 anos já deprimidas, né? Ansiosas, obesas. Hoje eu estava conversando com um cardiologista, amigo meu, ele estava me dizendo o quanto que é comum hoje você ter crianças com hipertensão. Por causa dos hábitos, né? O que que gera a hipertensão? São as maneiras como a gente vive. É o que a gente come, é o nosso dia a dia. O batimento fica acelerado por causa do nosso ritmo de vida, né? E ele estava dizendo, não é nenhum problema colocar as crianças para suas aulas de inglês, para os seus cursos, para música. Música é até o contrário, né? Eu acho que é uma atividade que descansa mais do que cansa. Claro, se a criança gosta, né? Porque tem aquela mãe que sempre quis ser pianista, né? Ela não conseguiu tocar nem um parabéns para você. Aí a pobrezinha da filha, que detesta piano, vai ter que ser pianista, porque a mãe quis ser. Já encontrei muita gente assim, que impõe esse fardo sobre os filhos, né? Aí aquilo que deveria ser uma atitude de lazer e relaxante, porque a música é isso, concorda comigo, Christian? Por mais que você tenha a sua disciplina de aprender, de estudar, você sempre encontra nessa disciplina e nesse estudo um prazer, porque você ama a música. Agora coloca uma pessoa que não gosta de música para estudar música para você ver. É uma tristeza. Colocar a pessoa certa no lugar errado, às vezes é um crime que nós cometemos contra aquela pessoa. E nesse ritmo de vida que nós vamos, né, de atribuir muitas responsabilidades cedo demais para as crianças, nós vamos imprimindo nelas uma carga de responsabilidade que vai gerando um estresse. Então hoje também nós já somos vítimas disso. Nós queremos fazer muitas coisas, nós queremos carregar o mundo nas costas, nós não sabemos mais dizer não, tudo a gente quer fazer, tudo a gente vai, tudo... E daqui a pouco a gente já não tem mais qualidade para viver. É por isso que a gente precisa saber criar esse espaço de descanso, de relaxamento, né? Você criar o seu espaço de meditação. Por isso que a oração faz tão bem ao coração humano. A oração é o momento que você esvazia a sua mente para enchê-la de coisas boas. É você na presença de Deus, seja alimentado pela sua palavra, seja alimentado por um salmo, através de um texto de meditação, através de um livro, né? A Canção Nova tem tantos instrumentais para isso. Mas a gente vai minando esta força da raiva. Nós vamos diminuindo o nosso nível de estresse. Cumpre coisas boas para a sua vida, ouça coisas boas, músicas que te descansem, palavras que façam bem ao seu coração, mude os seus hábitos. Coloque na frequência do seu coração um ritmo agradável. Viva com mais prazer, né? Tenha mais tranquilidade, aprecie mais a vida, saboreie mais a vida. Nós às vezes fazemos tudo muito corrido e fazemos os que estão do nosso lado viverem neste ritmo alucinante também. E aí a gente vai perdendo a graça, a gente vai ficando cada vez mais irritados, difíceis e aborrecidos.